nós quem, né, cara? Quer dizer, a gente tem vários coletivos, assim, e além do coletivo, a gente tem um instituto que agrega um conjunto de companheiros que passaram e companheiras que passaram por vários governos nossos, chama-se Instituto Absul, que é o Instituto Sul-Americano para a Cooperação e Gestão de Políticas Públicas, né? E também a gente tem outros movimentos, tem Perdizes Vermelhos, tem várias, os Redes Coroas, tem e vários amigos aí, né? E a gente está conseguindo manter um diálogo semanal que a gente chama as domingueiras, né? Cujo objetivo, e primeiro, a parte predomina os 5.0, 6.0, 7.0, né? Falta ainda mais juventude, assim, mas são os coroas também abertos à juventude. E a gente resolveu se dar assim uma abordagem de ir além da análise da conjuntura, entende? Quer dizer, entender os processos mais profundos, assim, quer dizer, os processos mais estruturais e tentar perceber tendências, mesmo que elas depois a vida vai dando respostas diferentes aí, né? E a gente está cada vez mais, você entende, querendo enfrentar um déficit que nós temos, que é uma sensibilidade e uma cultura geopolítica. Quer dizer, a nossa avaliação é que, mesmo na cultura da esquerda brasileira, do PT e tudo, há um profundo déficit dessa questão. E até um dia a gente pode conversar a respeito, né? Por exemplo, se você faz uma leitura do governo Lula, o que vai sobressair são as políticas sociais, entende? E houve uma inflexão geopolítica profunda, que é até uma das razões do golpe que nós recebemos aí, né? E também, vamos supor, um conjunto de questões práticas, por exemplo, quando a gente teve, no primeiro governo do Lula, criamos o Fórum Consultivo de Governadores e Prefeitos do Mercosul, e uma dificuldade da adesão dos nossos governantes a essa agenda das relações internacionais, da cooperação internacional, né? E além da compreensão da geopolítica, né? Mesmo a Petrobras, no tempo glorioso, sob seu comando e tudo, era vista como uma possibilidade de viabilizar o Fundo Soberano e como patrocínio das artes e da cultura, você entende? Na verdade, quer dizer, a gente nunca teve uma discussão sobre os efeitos geopolíticos, quer dizer, que estavam acontecendo a partir dessa dinâmica, né, no caso específico aí, né? Então, o que a gente queria aproveitar né, a sua presença, quer dizer, a sua experiência, é um pouco essa questão, você entende? E principalmente porque, veja, nós já tivemos assim vários debates sobre a América do Sul, a gente está com mais 4 entidades organizando 4 colóquios sobre a questão sul-americana, você entende? Os efeitos dessas modificações geopolíticas na América do Sul, principalmente, né? Até o próximo vai ser um segundo com o Tasso Genro e uma pesquisadora, depois o Paulo Nogueira Batista e o Pedro Bem, que foi da Unasul, também vai estar nesse diálogo, né? Então, a gente queria muito, viu, Gabriel, ter a sua, você entende, reflexão, você entende? E sabendo que por detrás dos grandes movimentos está o petróleo, você entende? Quer dizer, e não é de hoje isso, né? Até eu estava lendo um pouco para me preparar para essa discussão. Por exemplo, um elemento do pacto, repare, que chocou muito, né? Soviético, alemão, tinha a questão do petróleo subjacente, entende? E para não falar de tudo que aconteceu, você entende, no Irã, no Iraque, enfim, isso, né? Então era legal se você pudesse nos ajudar e, inclusive, colocar o que aconteceu com a gente quando a gente passou a ser um personagem importante nessa geopolítica do petróleo, você entende? Mas, enfim, um pouco as nossas motivações, né? E, mais uma vez, agradecer
Eu não sei se valeria a pena, rapidamente, você saber com quem você está conversando, assim, 30 segundos, só para a gente passar uma roda, porque são todos, né? Então, vamos começar. Ada, você não quer se apresentar rapidamente? Ada, você está sem som. Então, Roberto. Boa tarde, Gabriel. Sou Roberto Trevas, irmão do Vicente. Trabalhei durante 12 anos na Prefeitura do Recife como coordenador de captação de recursos e relações internacionais e trabalhei durante 20 anos na Chesf como gerente de captação de recursos externos. É um prazer conhecer a satisfação. Ricardo Gutmann. Sou sociólogo, atuo principalmente na área ambiental e saneamento e recursos hídricos. Mestre Luiz Vita. Opa, Luiz Vita, eu não faço parte da turma dos 50-60, tá? Só para deixar claro aqui. A transição para a gente. Você baixa a média, né, Luiz? Ajuda a baixar a média. Desnecessário, Luiz Vita. Completamente desnecessário. Desculpa, Marieli. Eu trabalhei na Fundação Perseu Abramo, na gestão Márcio Postman, e sou professor universitário aqui em São Paulo. Ada Junqueira. Oi. Bom, eu sou socióloga. Eu conheço até bem a Bahia, porque eu participei com as coordenadoras do Plano de Habitação da Bahia. Aliás, conheço os 27 territórios de identidade. Bom, atualmente eu não estou fazendo nada, porque eu sou, ou era, coordenadora de um empreendimento do MTST, a Copa do Povo, para 10 mil famílias, tudo prontinho, só que não começou, né? Então, agora, compasso de espera. Uma compasso de espera que eu acho que não espero, tá? Apesar do pessoal estar... A OCIP, onde eu trabalho, até já entregou a casa e mudou para uma sala mais barata, porque... Enfim... Legal. Praticamente, o que eu estou fazendo muito, sabe o que é? Proposta, serve. Tá certo. Mas até agora, nada. Obrigado, Ada. Maria Alice, sua conhecida, mas Maria Alice tem direito a se apresentar também. Eu sou historiadora e atualmente estou na Fundação Perseu Abramo. Voltei para o Centro Sérgio Buarque de Holanda. E cozinhando. E cozinhando. Sempre cozinhando, fazendo horta. Agora a nossa princesa de La Vivienda, a Inês Magalhães. Inês Magalhães. Oi, queridos. Boa tarde para todo mundo aí. Bom, eu sou Inês Magalhães, trabalhei... Bom, agora eu além de cozinhar muito, tenho cozinhado bastante, sou o que o povo chama de consultora independente, né? Estou trabalhando aí com os organismos internacionais, mas fui, durante os governos Lula e Dilma, secretária de Habitação, e, enfim, foi uma das pessoas que gerenciou Minha Casa Minha Vida, o PAC Favelas, e agora eu e Maria Alice estamos ajudando aí nos programas de governo do PT, né? Fazendo algumas artes. Mas prazer em vê-lo, viu, Gabriele? Nossa um grande quadro, uma grande inspiração para todos nós. Obrigado, Inês. Plínio Soares, mestre Plínio. Olá, pessoal. Bem, eu vim de Angra dos Reis, trabalhei de 93 até 2000 nas gestões petistas lá, saí de lá como secretário de governo e vim trabalhar em Guarulhos em 2001. Na época, o Granado coordenava a implantação do planejamento estratégico nosso lá e eu assumi a coordenação do planejamento estratégico na Prefeitura de Guarulhos, depois fui secretário adjunto da Educação e depois fui assumir a parte de planejamento urbano. Eu sou arquiteto urbanista e eu sou concursado em Guarulhos. Então, continuo na Prefeitura hoje, cuidando da área de mobilidade urbana, e professor universitário, e
E aí, só um informe, hoje nós fizemos a nossa convenção aqui do PT, junto com o apoio da Rede, do Solidariedade. Lançamos o nome do nosso candidato aqui em Guarulhos, Eloy Pietá, e a vice do Solidariedade, né, montando uma frente. E estamos bastante confiantes aí numa disputa bem acirrada com a gestão atual aí. Obrigado, Plínio. Mestre Luiz Barreto. Microfone, Barreto, microfone. Tá desligado. Entrou. E aí, Gabriele, tudo bem? Luiz Barreto, enfim, Ministério do Turismo, um bom período, e o Sebrae uma década aí. Hoje sou que nem Inês, um consultor independente aí, enfim, trabalhando aí, ajudando aí. Um prazer em revê-lo aí. Tivemos juntos aí no programa de governo do Haddad, lembra que na reta final aí fizemos até aí uns esforços aí em relação ao empreendedorismo e pequena empresa, enfim, turismo, enfim. Um grande prazer em revê-lo. Obrigado. Regina Orsi, por gentileza. Microfone, Regina. Boa tarde, sou Regina Orsi, sou aqui da região de Perdizes, sou do coletivo, como disse o professor Vicente, Perdizes Vermelhos e Red Coroas. Aqui em São Paulo, trabalhei em todas as gestões municipais petistas e já há questão de uns 8 anos eu sou assessora do deputado federal Paulo Teixeira. Hoje ele não poderá passar por aqui, porque ele é o bombeiro Paulo Teixeira. Ele está em Águas da Prata, porque, assim, literalmente, a mata lá está pegando fogo há 3 dias. Eu estou brincando, mas eu estou com peninha dele. Obrigado, Regina. Marcela Cherubini, por gentileza, Marcela. Liga o microfone. Marcela, você está sem som e sem imagem. Isso, oi, Marcela. Boa tarde a todos aí, eu sou advogada, meu nome é Marcela Cherubini. E vamos ouvir aí com muita atenção, aprender um pouco. Marcela foi secretária de negócios jurídicos de Santo André, tem uma história longa aí sobre consórcios públicos, né, André, Marcela? E também baixa a média de idade do grupo, é bom? Ajuda bastante aqui. Cristina Sampaio. Cristina? Fernando Galvanese. Fernando? Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu sou médico sanitarista, companheiro do Granado, sou companheiro hoje, mas fomos companheiros de bancada na Câmara Municipal e depois também no secretariado do primeiro governo do Celso Daniel, onde eu fui secretário da Saúde. Eu continuo trabalhando na área da saúde, trabalho na vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado. Boa tarde. Obrigado, Fernando. Que bom, viu? Cristina Sampaio. Muito bem, tá. Viu, Gabriel? Eu fiz essa rodada para você saber um pouco também com quem você está dialogando, né? E a nossa tradição é que ao longo o pessoal vai chegando, você entende? Então a gente vai, né? Então, por gentileza, tudo bem. Eu peço você mas para a gente é uma referência nacional. Oi, Vicente, você está me chamando? Sim, para você se apresentar aqui, para a gente. Para eu me apresentar. Eu sou Cristina Sampaio. Cadê? Eu não estou vendo. Eu sou da ANSURA, eu sou a diretora internacional, eu venho também de projetos da Presidência da República, eu trabalhei com o ministro Dulce, depois com o Gilberto Carvalho, sempre com cooperação internacional. Obrigado, Cristina. Gabriele, com você, por favor, viu? Boa tarde a todas as companheiras e companheiros. Em primeiro lugar, queria de novo agradecer muito o convite. É um prazer estar aqui com vocês, com essa experiência toda acumulada e viva que vocês representam. Eu sou atualmente um professor aposentado,
que de vez em quando faz alguns trabalhos de interpretação da conjuntura. Tenho participado e elaborado 2 boletins, que eu vou fazer uma propaganda aqui, 2 boletins semanais, que ainda uso o método antigo do e-mail. Por mais incrível que pareça, o e-mail já virou o método antigo de comunicação. E se quem quiser se receber, um sai toda sexta-feira sobre a geopolítica do petróleo e outro sai toda terça-feira sobre a conjuntura semanal política e econômica do Brasil. Então, é o que eu tenho feito toda semana, além de vários trabalhos de consultoria um pouco mais de fôlego, entre as quais um trabalho com o grupo sindical internacional chamado Industrials, que é um grupo que organiza as entidades sindicais do petróleo, energia elétrica, energia nuclear, siderurgia e automobilística, que estamos fazendo 2 trabalhos com eles, um sobre a América Latina e o outro sobre a transição energética e os impactos sobre os trabalhadores desses setores no mundo. Isso está sendo feito também com o instituto que eu sou pesquisador, chamado Instituto, o INEP, que é um instituto de pesquisa, de estudos e estratégias de política de petróleo, que está ligado à FUP, portanto ligado aos petroleiros. Mas, em última instância, eu sou um velho professor, cada vez mais barbado, cada vez mais barba branca, cabelo branco e cabelo grande, diferente do que eu estava no passado. Eu vou começar um pouco falando sobre petróleo no sentido mais na linha do que o Vicente mencionou, ou seja, tentando fazer um pouco uma visão um pouco estratégica do petróleo, para depois falar um pouco a situação da política. O primeiro elemento importante é considerar que sem o petróleo nós não seríamos a sociedade que somos hoje. Nos últimos 200 anos, o petróleo foi o elemento fundamental para caracterizar a sociedade que nós vivemos hoje, seja a sociedade capitalista clássica que nós temos, seja a sociedade indefinida asiática que nós temos na China, especialmente. Eu não acho que a China, só para dar um dado aqui para provocar algum debate que vai chegar na questão da geopolítica, eu não acho que a China seja um capitalismo de Estado, eu acho que a China é um modo de produção de tipo novo que ninguém sabe exatamente o que é ainda, mas não é nem o socialismo que nós conhecíamos, nem é o capitalismo que está dominante no mundo. E acho que essa é a primeira característica do mundo recente. Nós temos hoje um confronto entre 2 modos de produção em transformação. Primeiro, a China, que é o modo de produção que eu acho que tende a se tornar dominante. Não é o capitalismo de Estado, pelo papel que o Estado tem na gestão do capitalismo privado e na relação que tem com o grande capital privado. Mas o capital privado na China é subordinado às estratégias de Estado definidas pelo Partido Comunista Chinês, que define as metas estratégicas e define o longo prazo. É o Partido Comunista Chinês que define as relações de trabalho. E é o Partido Comunista Chinês que define as estratégias de expansão internacional. Portanto, isso não pode ser caracterizado como um capitalismo, porque não é o setor privado que é o dominante. Do outro lado, você tem o capitalismo financeiro, dominado pelo capital financeiro, que controla os estados e que define os processos de acumulação e de crescimento em função da acumulação privada, que é outro modo de produção. Portanto, a primeira característica da geopolítica mais estrutural que eu acho que nós temos que considerar é que nós estamos, nesse momento, com um confronto entre 2 formas de produção, 2 modos de produção no mundo. Semelhante ao que nós vivemos na nossa juventude, na disputa lá entre o socialismo realmente existente e o capitalismo na maioria do mundo, que foi o socialismo realmente existente foi derrotado a partir da década de 90. Então, essa é a primeira característica da geopolítica que eu acho que tem que ser levada em conta. Essa geopolítica tem um elemento fundamental da disputa, que não é mais
o controle dos meios de produção, não é mais o controle da energia, não é mais o controle dos mercados locais. O elemento central da disputa é o controle das novas tecnologias do conhecimento e das redes de comunicação. Então, a disputa que ocorre hoje entre China e Estados Unidos não é pelo petróleo, não é principalmente pelo petróleo, não é principalmente pelas energias, não é principalmente pelo comércio, não é principalmente pela disputa de áreas locais, é essencialmente o controle do 5G, das tecnologias de reconhecimento facial, da possibilidade de você ter o controle do desenvolvimento das novas tecnologias que virão com essa gigantesca digitalização, Big Data e transformação do conhecimento como elemento de acumulação chave. Então, com isso, você tem o quê? Um enfraquecimento do papel da energia e do papel do petróleo na geopolítica. Isso do ponto de vista estrutural. Então, essa é a primeira característica que eu acho que valeria começar. Mas isso não quer dizer que o petróleo não seja relevante. O petróleo continua relevante. Da mesma maneira que os fundadores da OPEP diziam, os fundadores da OPEP diziam duas frases que ficaram muito famosas. Uma é que o petróleo não vai acabar por falta de petróleo. Da mesma maneira que a idade da pedra não acabou pela falta da pedra, que a idade do carvão não acabou por falta do carvão. O petróleo pode acabar pelo aparecimento de formas novas de utilização do petróleo e as formas de substituição economicamente viáveis de energias, fontes de energia diferentes do petróleo. Portanto, não será por falta de petróleo que o petróleo deixará de ser o principal energético do mundo, em particular para aquilo que caracteriza o mundo moderno. O que caracteriza essencialmente, que isso ficou extremamente evidente na pandemia agora, é que os fluxos entre pessoas e cargas no mundo nunca foram tão intensos como agora. A aviação, o turismo, o transporte ferroviário, o transporte rodoviário, a navegação, são fluxos de longo curso, intensos, em massiva quantidade, que faz com que as relações internacionais sejam muito intensas nesse momento. Incluindo os dois modos de produção, porque eles são hoje muito mais interligados do que eram no passado. Hoje você não pode falar, por exemplo, do futuro do dólar nos Estados Unidos sem considerar que a China é a principal credora dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos ameaçam a Huawei na competição do 5G, ela está ameaçando a própria indústria de semicondutores nos Estados Unidos, que fornece os componentes dos equipamentos chineses. Então, há uma integração muito maior hoje em dia do que no passado. E essa integração dependeu essencialmente da mobilidade. E a mobilidade hoje ainda é mais de 90% dependente do petróleo. Portanto, o petróleo continuará sendo estratégico, mesmo que na energia elétrica você tenha um crescimento da eletrificação, e ao crescimento da eletrificação você vai começar a substituir os motores a explosão e os motores a compressão por motores elétricos, o que fará, portanto, que haja uma mudança na utilização do petróleo na mobilidade, com o avanço dos carros elétricos e dos carros híbridos no mundo, e dos veículos, os ônibus híbridos, etc. Porém, tanto no que se refere à aviação quanto à navegação, essa substituição ainda é mais lenta, e você pode antecipar
que, pelo menos nas próximas 4, 5 décadas, portanto, 40, 50 anos à frente, nós ainda vamos ficar muito dependentes do petróleo. Apesar do crescimento da utilização do carro elétrico, apesar da expansão dos veículos de transporte intraurbano elétricos e apesar da eletrificação do aquecimento e do ar-condicionado nos países quentes e nos países frios. Então, portanto, nós vamos ter aí um processo relativamente lento de substituição, mas esse processo de substituição dos quase 95 milhões de barris dia, são 95 milhões de barris dia que o mundo consome hoje de petróleo. E esses 95 milhões de barris dia que o mundo consome, mesmo que não se cresça esse consumo, vai necessitar a adição de 6 a 7 milhões de barris dias por ano. 6 a 7 milhões de barris dias significa 3 produções brasileiras por ano, somente para recompensar a queda da produção do petróleo. Então, o petróleo vai continuar sendo relevante. E aí, vamos olhar na geopolítica, naquele quadro inicial que eu falei no início, qual é o papel dos Estados Unidos, da Rússia e da China nesse processo. Porque se a Rússia não está se posicionando, não se pode caracterizar na polarização China e Estados Unidos como um modo de produção, a Rússia tem um papel extremamente importante na questão energética. Aí começar pela Rússia. A Rússia, ela hoje desempenha um papel fundamental e ela utiliza as suas reservas de petróleo e principalmente suas reservas de gás natural para se impor e, ao mesmo tempo, disputar com os Estados Unidos a crise da União Europeia. Então, hoje, 2/3 do fornecimento de gás da Europa vem da Rússia. E a Rússia utiliza suas reservas de gás e suas reservas de petróleo como um elemento fundamental para justificar e implementar sua política diplomática em relação à Europa, em disputa com os Estados Unidos, e em relação ao Oriente Médio e em relação ao que antigamente se chamava-se de Ásia Menor, o Oriente Próximo, que é o entorno do Mar Cáspio, do Mar Negro, e a relação entre Rússia e Irã. Então, essa realidade geopolítica faz com que a Rússia passe a ter um papel muito relevante do ponto de vista estratégico em relação à Europa. E essa posição da Rússia em relação à Europa, ela se reflete no curto prazo, na conjuntura de curto prazo, no papel-chave que a Rússia tem hoje em viabilizar ou não o papel que a OPEP tem na fixação e na influência dos preços. Se a Rússia não acompanhar a Arábia Saudita na contração da produção, os preços de petróleo vão declinar, mais ainda do que estão declinando, o que irá provocar mais problemas no setor de petróleo e gás. Então, a Rússia é estratégica, tanto no que se refere ao fornecimento da Europa, quanto no que se refere à determinação dos preços internacionais em relação à sua política de produção, associada ou não ao Oriente Médio. O segundo elemento absolutamente indispensável para entender a geopolítica do petróleo nesse momento é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que é a grande potência imperialista, a grande potência capitalista do mundo, crescentemente financeira, crescentemente militar, com um governo de orientação ultra neoliberal, de extrema-direita do Trump, com todas as características histriônicas, aspas, aspas, do Bolsonaro. Esse governo dos Estados Unidos assume o governo depois de um período em que os Estados Unidos fez uma revolução energética.
os Estados Unidos se tornaram o maior produtor do mundo de petróleo, depois de 2008. De 2008 a 2020, de 2008 a 2015, 16, os Estados Unidos cresceu a produção de petróleo em 8 anos em algo em torno de 6 milhões de barris. 6 milhões de barris é 3 vezes a produção brasileira. E esse crescimento concentrado na produção americana criou um problema para os produtores tradicionais do petróleo, porque você tirou das mãos da Arábia Saudita, que era o maior aliado dos Estados Unidos, o mercado de 4 a 5 milhões de barris dia que a Arábia Saudita vendia para os Estados Unidos, e os Estados Unidos passou a produzir internamente esse volume. Ao produzir internamente esse volume, a Arábia Saudita teve que buscar novos mercados para colocar os seus 5, 6 milhões de barris que os Estados Unidos deixou de comprar. Portanto, isso criou um terremoto, um maremoto no mercado internacional do petróleo, com a Arábia Saudita disputando mercados, baixando seus preços. E aí nós vivemos a crise de 2014 e 2015, que os preços do petróleo desabaram de $110 o barril para $37 o barril em 6 meses. Essa queda violenta dos preços do petróleo é uma das razões da crise de pós-2014 da Petrobras, é uma das razões da crise econômica da Venezuela, é uma das razões da crise que leva a Rússia a ter que se repensar e se redefinir enquanto produtor, mas é também a razão dos processos de adaptação e de ajuste que o Irã fez para poder sobreviver num quadro de preços baixos. Brasil e Canadá, por outro lado, como grandes produtores em crescimento, passaram a ser os elementos desestabilizadores do mercado internacional do petróleo na segunda metade dos anos 10 do século XXI. Então, os Estados Unidos, hoje, é o maior produtor de petróleo do mundo, produz mais do que a Arábia Saudita, mais do que a Rússia, e, portanto, nós temos aí uma situação geopolítica nova, talvez igual ao que éramos no início do século XX, não do século XXI, quando os Estados Unidos eram o maior produtor de petróleo. E, por fim, nesse quadro geopolítico também, nós não podemos deixar de considerar a China, porque a China ela vem a toda velocidade de crescimento, né? No século XXI, a China cresceu aceleradamente, aí acima de 6%, a maioria dos anos, com exceção de 2020. Então, ela, mesmo que tenha tido uma relativa redução da sua taxa de crescimento de 7,5%, 7% ao ano para 6% em 2019, em 2020, ela será provavelmente a única grande economia do mundo que vai ter taxa de crescimento positivo, mesmo que seja de 2%, 3%. Mas o mundo está desabando. O PIB brasileiro caiu 10%, o PIB peruano caiu 27%, o PIB dos Estados Unidos caiu 9,5%, e a China está com o PIB positivo. O que é que significa isso para o petróleo? A China é o grande consumidor mundial de petróleo. A China é o grande mercado consumidor de petróleo. E aí, consequentemente, o papel de comprador da China passa a ser fundamental. Mas aí, associando isso à estratégia do Partido Comunista Chinês e a estratégia do 13º Plano Quinquenal da China é transformar a China na grande potência mundial em 2050. E nesse processo, eles estão dando um salto, que é o salto da exportação de capitais. A China está avançando na colocação de empresas chinesas fora da China. Isso se intensifica a partir de 2010, mas ela é uma mudança significativa na estratégia chinesa para o mundo. E aí, nessa lógica de expansão internacional, nessa lógica de buscar ocupar novos mercados, a garantia de suprimento de petróleo é fundamental.
Portanto, a China hoje praticamente ocupou Angola, praticamente ocupou o Sudão, praticamente ocupou a Guiné. Vários países da África têm uma presença chinesa extraordinária. Na América do Sul, ela tem um papel fundamental na Venezuela, tem um papel fundamental na Bolívia, tem um papel fundamental na Argentina, tem um papel fundamental no Equador e tem um papel fundamental no Brasil, porque as empresas chinesas são as maiores associadas da Petrobras no pré-sal brasileiro. A presença chinesa na produção de petróleo aumentou de forma exponencial nos últimos tempos, além do fato de que a China ela é uma grande importadora de petróleo e as relações e os projetos de investimento chineses são pacotes que envolvem a relação do produto com o mercado e com o financiamento. Porque uma característica do modo de produção chinês, diferente do ocidental, é que o mundo financeiro chinês é 100% controlado pelo Estado. Diferente do mundo privado ocidental, que é privado financeiro. Na China, o capital financeiro é 100% estatal. Então, portanto, essa lógica faz com que a China implemente sua política energética com lógicas estratégicas de longo prazo definidas pelo Partido Comunista Chinês. Então, esse processo, portanto, é complexo porque envolve a Rússia redefinindo sua estratégia, os Estados Unidos crescendo como um grande player no mercado de petróleo, a China como grande consumidor e o que acontece com o velho setor produtor de petróleo, ou seja, o Oriente Médio, que era a grande área produtora de petróleo, os árabes do Oriente Médio, a Arábia Saudita em particular, que é o terceiro maior produtor nesse momento. Você tem uma mudança interna, uma crise demográfica diferente desse grupo aqui. A população saudita ela é essencialmente jovem, a proporção de jovens é muito majoritária na Arábia Saudita e essa entrada da juventude nesse choque demográfico que a Arábia Saudita está vivendo, além das questões geopolíticas gerais, tem provocado alterações nas relações da classe da família monárquica saudi, que a partir de 2014, 15, passou a ter uma transformação com a morte do antigo rei, a substituição pelo atual rei e a ascensão do príncipe Suleiman bin Salman, que é hoje o grande homem do petróleo, o grande ministro que controla a política energética da Arábia Saudita, que, por incrível que pareça, tem como objetivo diminuir a dependência da Arábia Saudita do petróleo em 2050. Eles querem diversificar a atividade econômica da Arábia Saudita, acelerando a exploração das reservas gigantescas que eles têm, o que significa inundar o mundo com mais petróleo. E ao inundar o mundo com mais petróleo, porque os custos de produção deles são baixos, eles vão provocar uma situação de dificuldade do terceiro elemento que eu acho que é importante para entender a geopolítica nesse momento, e aí eu encerro a minha fala aqui para abrir o debate. O terceiro elemento é que nós estamos vivendo esse processo na questão do petróleo e essa mudança nas relações de poder da geopolítica em um momento de transição ecológica, em um momento de transição energética, em um momento em que crescem as regulações contra o uso de combustíveis fósseis e de estímulo às energias renováveis. Então, esse processo regulatório, que é muito intenso na Europa, é menos intenso nos Estados Unidos, na América do Sul e na África, mas na Europa ele é muito intenso. Ele, por incrível que pareça, ele é muito intenso também na China. Então, a transição ecológica, a transição energética que ocorre na China faz com que haja um grande crescimento da energia solar e na energia eólica e nas infraestruturas de smart grid e de transmissão inteligente, linhas de transmissão inteligente na China,
que faz com que haja uma redefinição de como se dará a relação entre o velho petróleo e as novas fontes de energia renováveis. Num processo em que as velhas empresas de petróleo, as gigantescas empresas de petróleo, estão sofrendo uma pressão enorme do mercado financeiro com a pauta verde. A pauta verde hoje, que força as empresas de petróleo, europeias principalmente, a adotarem políticas de baixo carbono, são pressões principalmente provenientes do mercado financeiro, dos acionistas, ativistas verdes contra a utilização do petróleo. Então, em 2010, das 10 maiores empresas do mundo, das 10 maiores empresas com ações negociadas na Bolsa, 6 eram petroleiras. Em 2020, das 100 maiores empresas com ações negociadas na Bolsa, 2 são petroleiras. Nenhuma entre as 10. Entre as 10 você tem Facebook, Netflix, Google, Alphabet, essa de sabonete, plástico, essas coisas, serviços em geral. Então, o mundo mudou, as relações geopolíticas mudaram e, portanto, colocam-se novas questões. Eu não vou entrar agora nas novas questões, porque senão não tem debate, eu fico falando demais. Eu paro aqui para ouvir as perguntas, respostas, dúvidas e críticas. Obrigado. Obrigado. Gabriel, muito bom. Granado, você não quer coordenar os debates, sim. dar instruções de como a gente se inscreve, tudo aí? Sim. Na parte de baixo da tela, tem lá participantes. Clicando sobre participantes, abre a lista de participantes à direita. Na lista de participantes, no pé da lista de participantes, tem lá Raise Hand ou Levante a Mão. Então, as pessoas podem se inscrever por lá porque fica mais fácil de controlar. E a gente vai fazer, Gabriele, a cada três intervenções eu devolvo para você. Tá? Então, a primeira pessoa inscrita, o próprio Vicente. Gabriele, obrigado, excelente, né? Gabriele, eu queria lhe perguntar o seguinte, como esse quadro descrito por você, como é que ele incide na estrutura de poder mundial, né? E mais, assim, detalhadamente, na dinâmica do poder do Império Americano, né? Naquilo que a gente chama o Deep State, o complexo industrial, militar, petroleiro e também agora tem o Big Pharma, né? E se você percebe como eles estão avaliando, você entende, essa situação, essas tendências e como eles estão tentando se posicionar. Então, é um pouco essa questão. A projeção na estrutura de poder desse movimento geopolítico maior, né? Gutermann. Aqui, pronto. Gabriel, obrigado pela aula, muito interessante. Acho que essa tua colocação a respeito da caracterização da China, ou a não caracterização como cabeça de Estado, é uma coisa muito interessante que acho que vale a pena aprofundar isso, que pode ser uma sinalização para o futuro isso. Achei muito interessante essa colocação. Quer colocar algumas questões, algumas provocações, na verdade, mas não no sentido de qualquer discordância, achei muito interessante, mas no sentido de aprofundar mais algumas questões. A primeira é em relação ao centro da tecnologia, das questões tecnológicas na disputa mundial, onde as outras questões passam a ter um papel secundário. Eu também acho que é isso mesmo, tem todos os indicadores nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, nos últimos anos, os últimos anos, né,
as grandes disputas objetivas no mundo, as guerras, inclusive, ocorreram por conta do petróleo. Houve toda a movimentação dos Estados Unidos no Oriente Médio, Irã, Iraque, Líbia, Síria, etc. Tudo, obviamente, no centro disso estava petróleo. Todas as mudanças de poder na América Latina, onde que a questão da Venezuela, toda a agressividade em relação à Venezuela, o incentivo às mudanças no Equador, mesmo no Brasil, tudo isso tem, se não sempre, pelo menos uma grande influência da questão do petróleo. Por outro lado, também, como é os Estados Unidos, e isso ao mesmo tempo, então você tem um grande movimento, Estados Unidos, pelo controle das reservas mundiais de petróleo, e ao mesmo tempo ele se torna também um grande produtor de petróleo. O que pode ser uma aparente contradição. Se ele passa a ter, que os Estados Unidos tinham uma postura, até um tempo atrás, até um período anterior, de preservar as suas reservas e se utilizar principalmente da importação de petróleo. Até a época do craqueamento, até onde eu sei, pelo menos, era esse o centro da política americana na questão do petróleo. Então, como é que essas peças se encaixam? Que eu acho que não tem contradição, mas tem aparentes contradições nisso, inclusive em relação ao preço. O custo do petróleo de xisto é mais alto muito mais alto, por exemplo, na Arábia Saudita, por exemplo. Então, como é que essas coisas se encaixam? E uma última questão, que se abordou, mas queria também que se aprofundasse mais, as questões das mudanças climáticas e consequentes movimentos para uma transição ecológica e por substituição energética. Tem esse movimento, claro que existe isso, mas, ao mesmo tempo, até onde eu sei, o planejamento de todas as grandes empresas petrolíferas no mundo, a começar, por exemplo, pela Exxon, é de aumentar a produção nos próximos anos. O que seguramente vai impactar mais ainda as mudanças climáticas com o quadro que a gente vê hoje, os grandes dos eventos extremos, os grandes incêndios. Nesse momento, nos Estados Unidos, na Califórnia, Flórida, já aconteceu isso na Sibéria, em outros momentos. Aqui, a Amazônia talvez seja até um pouco um caso à parte, mas Pantanal está dentro disso, seguramente. E pelo mundo afora, esses eventos extremos que têm tido mais frequência. Então, como é que isso vai se relacionar, essa ampliação da produção de petróleo, da utilização de petróleo, vai acabar dialogando com esse movimento todo de redução da emissão do uso de combustíveis fósseis e emissão de gases de efeito estufa. Estou inscrito eu. Eu queria levantar duas questões muito diretas. Uma é entender um pouco a questão do petróleo na Venezuela, no tipo de economia que se colocou na Venezuela, mas também a Venezuela assentada sobre o mais importante reserva petrolífera mundial. E o jogo geopolítico que está sendo feito na disputa da Venezuela com apoio russo e chinês de um lado e uma grande ameaça americana. E a segunda questão que eu queria que você explorasse era
o tema do petróleo no Brasil, relacionado ao golpe de 16 e os grandes interesses que estavam em jogo esbarrando no tema do petróleo no Brasil. Devolvo para você, Gabriele. Bom, mais umas 3h30 de fala, mas vamos lá. Que pergunta fácil. Bom, o Vicente faz uma pergunta muito importante. Como é que está o Deep State nos Estados Unidos reagindo a esse quadro? Ou seja, o centro do poder americano reagindo a esse estado. Vamos analisar um pouco a situação do bloco de poder nos Estados Unidos com o Trump. Quem é que está na frente? O Trump derrotou o Wall Street. A Hillary era a candidata da Wall Street. Tá certo? A Hillary é o nosso PSDB. E foi derrotado pelo Trump. Quem é que sobe com o Trump? Sobe o complexo industrial militar clássico e sobe a lógica da expansão da economia doméstica americana. O Estado americano tem uma característica que é diferente do nosso. No Estado americano, o executivo cuida das relações internacionais, o executivo cuida da segurança nacional, o executivo cuida das questões nacionais no sentido mais geral, mas quem cuida do orçamento, quem cuida da política interna, quem cuida do SUS, quem cuida das escolas é o Congresso. O orçamento é iniciativa do Congresso, não é iniciativa do Executivo, diferente do nosso. E o Congresso, e aí na relação do petróleo, você tem uma coisa interessante também nos Estados Unidos. As grandes empresas petrolíferas, né, a Exxon, a Chevron, basicamente essas duas, são a velha Standard Oil, são empresas que estão ligadas ao Executivo. E, portanto, estão muito ligadas à política militar, muito ligadas à diplomacia, e estão muito ligadas à ocupação de fontes de produção de petróleo fora dos Estados Unidos. Mas a produção doméstica americana, que é a que cresceu, que é a que se expandiu, ela digamos assim, reverbera muito mais no Congresso americano do que no Executivo. E essa indústria foi que cresceu. Foi o crescimento da utilização do fracking e a expansão da produção do shale gas e do gás, como dizem os geólogos, de folhelho, não é de xisto, é de folhelho, que levou ao crescimento. Então, isso significa, portanto, que do ponto de vista do bloco de poder dos Estados Unidos, há uma diferença em relação à política externa em relação ao petróleo. Em alguns casos, você tem o interesse das grandes empresas internacionais que estão fora dos Estados Unidos, não são as principais dentro dos Estados Unidos, e, ao contrário, são os interesses dos congressistas e dos estados produtores dos Estados Unidos que querem a sua produção. Então, hoje, o que nós estamos vendo é isso. Você tem hoje, pós-pandemia, por exemplo, uma enorme pressão das empresas pequenas e médias que controlam a produção doméstica nos Estados Unidos, portanto, a maior produção do mundo é principalmente de empresas pequenas e médias, não é das grandes, que forçam numa direção versus a situação internacional que muda a política externa americana. E aí eu vou avançar para responder um pouco a questão do Guzman, que houve uma mudança radical da política externa americana em relação ao Oriente Médio. Da Segunda Guerra Mundial até o Trump, os Estados Unidos olhavam para o Oriente Médio como o grande fornecedor de petróleo para atender à demanda nacional. Não necessariamente, como disse o Ricardo, para preservar suas reservas. Não é isso. Era muito mais porque era barato. Era barato. O controle do Oriente Médio por parte das empresas americanas foi total durante um período e, portanto, era melhor para eles produzirem no Oriente Médio
e fornecer para os Estados Unidos. Então, a política americana para o Oriente Médio, em particular para a Arábia Saudita, era: eu banco as suas forças armadas, eu seguro a estabilidade política sua e você me fornece petróleo barato. E você me ajuda politicamente, como, por exemplo, em 86. Em 86, a Arábia Saudita abre as válvulas, produz para cacete petróleo, inunda o mundo de petróleo em 87, o preço do petróleo desaba e a Rússia vai para o beleléu. A União Soviética vai para o beleléu, porque dependia do petróleo e não tinha mais reservas internacionais. E a queda da União Soviética tem muito a ver com o preço do petróleo. Não é uma coisa simples. Mas essa é a política, existia até Trump. Quando o Trump assume, já vinha essa mudança com o Obama. Mas quando o Trump assume, ele muda de política. Porque note que o século XXI, apesar do petróleo, como você disse, alguém disse, acho que foi o Ricardo, o petróleo está ligado a todas as grandes guerras que aconteceram recentemente no mundo, houve um outro fenômeno a partir de 2001, que é o fenômeno do terrorismo islâmico, com a queda lá das Torres Gêmeas. Esse processo de crescimento que tem outras dimensões, além do simplesmente o controle do petróleo, essas outras dimensões fizeram com que os Estados Unidos, que passaram a ser autossuficientes na produção de gás, exportadores de gás e grandes produtores de petróleo, ainda não são autossuficientes, mas são grandes produtores de petróleo, os Estados Unidos abandonou a lógica de financiar a Arábia Saudita como, digamos, recebendo em troca petróleo, que ele não mais precisava do petróleo, e passou a exigir da Arábia Saudita ela ser a xerife, ser o fiscal, ser o controlador do terrorismo islâmico. Isso cria tensões internas diferentes no Oriente Médio. O conflito da Arábia Saudita com o Iêmen, o conflito da Arábia Saudita com o Irã, a situação da Síria, todos esses fenômenos recentes do Exército Islâmico, dos conflitos internos do Oriente Médio, não são diretamente ligados ao petróleo, mas são diretamente ligados à redefinição do papel da Arábia Saudita como gendarme dos Estados Unidos, não mais para garantir o petróleo, mas para garantir a estabilidade do seu governo monárquico, aristocrático e autoritário. E uma outra... Agora não reparei se aquela loja árabe tem. É uma loja árabe falando aí. Então, isso muda um pouco a lógica que nós tínhamos até a subida do Trump no governo. A atualidade é um pouco diferente nessa geopolítica local no Oriente Médio. Nesse sentido, o Ricardo está correto ao falar sobre o impacto que a disputa do petróleo teve na velha geopolítica. E a velha geopolítica envolve a América Latina. E a velha geopolítica precisava acabar com a Onda Rosa. Precisava derrubar o governo de Rafael Correa no Equador, precisava derrubar o governo de Kirchner na Argentina, precisava derrubar o governo de Lula e Dilma no Brasil, precisava derrubar o governo da Venezuela, porque a velha lógica era de que esses países, ao se aproximarem da China e ao serem fornecedores de petróleo, poderiam ameaçar o elemento estratégico dos Estados Unidos. Portanto, tem tudo a ver a derrubada do governo Dilma com o controle do pré-sal brasileiro, o ataque quase militar que nós estamos vivendo hoje contra o governo Maduro na Venezuela em relação ao petróleo da Venezuela, o domínio do Equador, a situação dramática que a Argentina está vivendo, porque tudo isso tem a ver com a velha política do petróleo. Por quê? Porque se no Oriente Médio a política externa americana mudou, para a América Latina, a doutrina Monroe voltou. Então, o governo Trump e os militares do governo americano querem
a América Latina como um quintal alinhado essencialmente com a estratégia geopolítica militar americana, e isso pressupõe, portanto, romper com qualquer possibilidade de associação com outros países. Como esses governos, digamos, dessa onda rosa, foram governos primários exportadores de tipo novo, porque exportaram bastante petróleo, exportaram gás e exportaram alimentos, aproveitando a onda da China compradora desses produtos, a continuidade dessas políticas não interessava aos Estados Unidos, que quer que esses países fiquem muito mais atrelados e dependentes dos Estados Unidos, inclusive na renovação de suas forças armadas. Então, eu acho que é perfeitamente coerente a situação da disputa geopolítica velha com a disputa geopolítica nova, porque, como dizia o velho Marx, a realidade é síntese de múltiplas determinações, unidade da diversidade, e só através do concreto pensado você pode percebê-la. Já dizia lá no Método da Economia Política. Por fim, a questão das mudanças climáticas. É verdade que as grandes... eu acho que hoje há uma diferença grande nas estratégias das empresas americanas, das empresas europeias e das empresas dos países emergentes em relação ao petróleo e em relação aos combustíveis fósseis. As empresas americanas, em particular a Exxon e a Chevron, mas também a American Hess, elas estão ainda esperando crescer sua produção, entrando em áreas fronteiriças. Qual é o sonho de consumo dessas empresas agora, depois que eles já controlaram o Brasil? É a Guiana e Suriname. É a Guiana e Suriname onde eles vão aumentar a sua produção. Estão investindo pesadamente. A eleição da Guiana foi em 2 de março. O resultado das eleições, a apuração terminou 5 meses depois, por pressões e brigas em relação à Exxon. O Suriname teve eleições, mudou o governo agora, mas a Shell está cada vez mais importante no Suriname. Então, nós estamos tendo aqui no norte do Brasil um movimento muito intenso das grandes empresas americanas, principalmente, mas também algumas europeias, para disputar essa nova área fronteiriça. Agora, as empresas europeias, elas estão sofrendo uma pressão gigantesca dos seus acionistas e dos seus governos para crescer a sua pauta verde, a sua pauta de baixo carbono, a sua pauta de novas alternativas. O que é que essas grandes empresas, tanto americanas quanto europeias, as empresas estatais chinesas e as dos outros países, elas são posições entre essas duas posições. Qual é a lógica deles em relação à mudança climática? É substituir a necessidade de redução absoluta das emissões para o que eles chamam de emissões líquidas, ou seja, compensações com mecanismos que incluem reflorestamento e a luta intensa contra o desmatamento. Portanto, a Amazônia entra nessa lógica como um mecanismo de compensação para a expansão da produção de petróleo. Então, acho que tem também lógica nesse conjunto de questões. Por fim, só para a Venezuela eu já falei, eu acho que a Venezuela tem uma característica especial, quer dizer, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, mas o petróleo da Venezuela é um horror, é pesado, é quase uma pedra. E para você refinar, você tem que passar por um processo prévio do que eles chamam de melhoramento, melhoradores. E esse processo prévio de preparação do petróleo para a produção de derivados, ele exige nafta. E a Venezuela não produz nafta. Portanto, a Venezuela acaba ficando
apesar de ter uma gigantesca reserva de petróleo, ela depende da importação de nafta para produzir seu petróleo. E os Estados Unidos estão usando isso para inibir a produção da Venezuela. Por outro lado, o governo chavista, por mais tentativa que tenha feito, não conseguiu, de fato, diversificar a economia venezuelana. E ela é um exemplo clássico, já denunciado por Celso Furtado, em 1958, de doença holandesa. Ou seja, é um país que ficou extremamente dependente do petróleo, e aí, com a queda do preço do petróleo, ele entrou em crise profunda. Não só em crise por causa do preço, mas como o boicote americano é intenso, inclusive envolvendo aí cerco militar, e iniciativas de terrorismo, como essa semana o Maduro denuncia a prisão de um marinheiro que está preparando atos de terrorismo numa refinaria na Venezuela. Esse processo levou a uma gigantesca queda da produção venezuelana. A Venezuela chegou a produzir 3 milhões de barris por dia. Hoje produz menos de 400 mil barris por dia. Então, a Venezuela está realmente num caos do ponto de vista da economia petrolífera. O golpe de 2016, eu estou convencido que tanto a Lava Jato quanto o golpe de 2016 foi parte de uma estratégia para desmontar a política nossa em relação ao pré-sal e em relação ao petróleo, que era uma tentativa de utilizar a renda petroleira para alavancar os investimentos de saúde e educação e alavancar o crescimento de uma indústria nacional de fornecedores de petróleo. E tudo isso está desmontado e eu acho muito difícil voltar, mesmo que a gente ganhe o governo, novamente voltar àquilo que nós fizemos. Obrigado, Gabriele. Marcela. Marcela. Então, a pergunta é a seguinte. Você falou que a China está nessa pauta de exteriorização de capital e que eles têm um plano até 2050 da China ser a maior potência mundial. E a gente tem assistido, pelo menos, algumas notícias, né, Gabriele? Porque não tem uma cobertura, pelo menos ampla, dos investimentos chineses no Brasil, mas a gente tem visto o investimento, por exemplo, em portos. Você também mencionou essa pauta de proteção ao meio ambiente que está sensibilizando o mundo financeiro. E que a China, como grande e maior consumidora do mundo de petróleo, também é uma grande produtora de legislação de proteção ao meio ambiente. Então, eu queria ouvir seu comentário sobre o investimento da China no Brasil, pautada por esse plano que eles divulgaram já, de Grande China em 2050, e como que eles dialogam com as restrições que nós temos, o que você tem visto, né, de relação dos chineses em relação à legislação do meio ambiente do Brasil, à pauta do Brasil de meio ambiente, e se isso espelha o que eles fazem lá, se isso espelha uma forma de investimento mundial, se tem influência, afinal, a nossa postura aqui em relação ao meio ambiente com os investimentos chineses. Luiz Vita. Gabriele, eu teria duas perguntas mais diretas. A primeira delas eu tenho a impressão de que, com a descoberta do pré-sal, o Brasil muda a sua perspectiva energética. Eu lembro no início do governo Lula, o Lula foi aos Estados Unidos, defendeu o óleo de mamona, as estruturas renováveis, né, as estruturas energéticas renováveis,
havia um investimento, uma preocupação, inclusive pública, em relação a isso. E eu tenho a impressão de que o pré-sal começa a provocar. Lógico que é uma descoberta, sem dúvida nenhuma, expressiva e que muda a estratégia energética. Mas será que não foi abandonada a tentativa de transformar o Brasil numa potência verde? E que talvez no mundo o país com maior condição de se transformar na primeira grande potência verde do planeta fosse o Brasil, né? Inclusive pela sua experiência pregressa com pró-álcool, etc. E no caso do pré-sal mudou, né? A impressão de fora, né? De que mudou um pouco essa perspectiva. Até chegamos a fazer o Rio+20, né? No início do governo, e depois tudo isso, pelo menos, sumiu da centralidade do debate. E a segunda pergunta, eu não sei se você ou se alguém do grupo sabe como é que está a situação do Almirante Otto, que assim, dos absurdos da Lava Jato, talvez esse seja o mais expressivo em termos de estratégia nacional e soberania, que é pegar um almirante que era um dos principais cabeças da centrífuga de energia nuclear brasileira e botar o cara na cadeia por conta de um contrato que ele tinha. Então, bom, isso não tem nada a ver com a Petrobras em si, mas tem a ver com a nossa política de produção energética e de tecnologia energética. Então, são essas as duas perguntas. A recidiva agora é do Vicente. Só aproveitando para fazer a transição para uma próxima vinda sua, viu, Gabriele? Porque você colocou várias questões que você vai ter de voltar para conversar com a gente. Viu, Gabriele? Esse enunciado que você fez, né, que a gente está hoje tendo como centralidade um confronto entre dois modos de produção, né? E inclusive as suas observações sobre a China, né, são, primeiro, abordagens muito inovadoras e que merece uma reflexão importante para a gente aí, né? Então, é nesse sentido que eu quero fazer a pergunta, mas já na expectativa do convite futuro aí para você, né? E quando você falou que esse confronto são entre dois modos de produção em transição, ambos em transição, né? Quer dizer, isso foi, pelo menos que eu entendi, que dá mais complexidade, quer dizer, são dois modos de produção em transição, né? Então, nesse sentido, algumas indagações. Primeiro, né, como ficaria a Europa Ocidental nessa lógica, entende? E aí as mudanças da atitude da Alemanha, enfim, o Macron ponderando a necessidade de uma força, uma autodefesa europeia sem a cobertura americana, né? Enfim. E a outra questão também, tudo isso é para uma transição, né? Que a estratégia desse novo modo conduzido esse novo paradigma conduzido pela China tem um dos elementos estratégicos a rota da seda, quer dizer, há uma centralidade de formatar um grande entendimento euroasiático, né? E uma política de cooperação que talvez fosse diferente de outras lógicas imperiais, né? Então, um pouco... Claro, eu sei que isso aí o seu retorno, mas se você já pudesse deixar algumas pistas para a gente, né? E alguns elementos de análise que você possa até estar indicando também. Muito obrigado, Gabriel. Bom, vamos lá? Sim, é com você, Gabriel. China. A China está fazendo, nesse momento, o 14º plano quinquenal. Ela acabou
o 13º plano quinquenal, que termina em 2020, e está fazendo o seu plano quinquenal 2021-2026. É evidentemente que isso vai passar pelo Partido Comunista Chinês como um elemento-chave. O Partido Comunista Chinês, no entanto, é hoje uma máquina de planejamento mais forte do que foi a Gosplan na época áurea do socialismo real que nós vivemos na União Soviética. O Partido Comunista Chinês ele tem células em quase todas as empresas, com certeza tem células nas grandes empresas e participa da definição estratégica das grandes empresas chinesas todas. Então, a forma de organização do planejamento chinês é uma organização de um planejamento que envolve definição de metas e objetivos e instrumentos ao nível empresarial. Portanto, são mais de 2 milhões de pessoas no sistema de planejamento chinês hoje. Mais de 2 milhões de pessoas trabalhando no planejamento chinês. Então, você tem hoje uma máquina extremamente poderosa. Na expansão internacional, a Rota da Seda tem um papel chave. O que eles chamam de Belt and Road, One Belt and One Road, um cinturão e uma estrada, que é essencialmente a rota chinesa, a Rota da Seda, ela envolve relações e acordos com 105 países. E esse acordo com 105 países envolve, basicamente, a construção de infraestrutura nesses 105 países. Esta semana, a China e o Irã fizeram um acordo de 25 anos, em que a China vai implantar no Irã 20 milhões de câmeras ligadas ao sistema de conhecimento chinês, que é o maior e mais eficiente sistema de reconhecimento facial que tem no mundo. E, além disso, os chineses vão fazer réplicas de várias indústrias, várias empresas industriais, que vão ser replicadas exatamente iguais do que são na China, no Irã. E vão ser operadas, aí no caso do Irã, vão ser operadas enquanto já estão por chineses. O objetivo é, junto com o Irã, que é potencialmente uma grande expansão da produção de petróleo, porque tem um enorme reservatório de petróleo não explorado, é uma aproximação para os próximos 25 anos, econômica e social, gigantesca. E, mais ainda, no dia 18 de outubro, termina o bloqueio de armas para o Irã. E a China e a Rússia vão implantar uma série de equipamentos militares e vão estreitar as relações militares com o Irã. Esse é um exemplo da Rota da Seda, porque o Irã é chave na Rota da Seda. Mas não só isso. Se nós olharmos para a África, a Sinuk, que é uma estatal chinesa, em 2011 tinha 400 mil vistos de trabalho para chineses trabalhando no Sudão. A China tinha, em Luanda, 4 navios flotéis, ou seja, navios com 1.000 pessoas hospedadas, trabalhando, era chamada cama quente, né? Hot bed, em que as pessoas dormiam 8 horas, o outro entrava, dormia 8 horas, o outro entrava, dormia 8 horas. Portanto, eram 3 pessoas dormindo na mesma cama, que era basicamente para ter peão chinês que trabalhando na construção civil angolana.
você tem a China está disputando com o Panamá a relação comercial entre o Pacífico e o Atlântico. Os Estados Unidos está promovendo a expansão do Canal do Panamá, a China tentou expandir o Canal da Nicarágua, mas agora ela está criando uma ferrovia que sai do Chile, atravessa o Chile, o Peru, a Bolívia, o Brasil, chega ao Rio de Janeiro ou ir ao Porto de Ilhéus, na Bahia. Estratégia chinesa de expansão da ligação do Pacífico com o Atlântico. A China está... a presença da China na Argentina é maior do que no Brasil nesse momento. E a China não está só investindo, como a Marcela pergunta, a China não está investindo apenas nos velhos setores. A China está investindo em call centers, a China está investindo em planos de saúde, a China está investindo fortemente na infraestrutura energética. 14% das linhas de alta tensão no Brasil são hoje de empresas chinesas. A China está investindo fortemente no desenvolvimento dos mecanismos de transporte de massas eletrificado nas cidades, trens, metrô. A China está investindo fortemente nos portos. A China está investindo fortemente nos aeroportos. Portanto, a lógica da expansão chinesa não é uma lógica tradicional de buscar apenas a matéria-prima. É também de se preparar para o 5G. É de se preparar para a impressão 3D. É de se preparar para a utilização do Big Data. É também no nível da tecnologia mais moderna que nós temos. A Huawei é, sem dúvida nenhuma, a empresa mais desenvolvida em relação ao 5G do mundo. O Trump, quando quer atacar os chineses, ele vai atacar, não vai atacar as empresas chinesas tradicionais, vai atacar o TikTok. O TikTok, que é uma rede concorrente, se há tal coisa, com o Facebook, com o Instagram. É isso que o Trump está atacando. Então, nós estamos passando por um outro momento da geopolítica, que tem outras dimensões que nós temos que considerar. O Luiz, eu não concordo, Luiz, que tenha havido um abandono do biocombustíveis depois da descoberta do pré-sal. Nós descobrimos o pré-sal mais ou menos em 2006, 2007. Eu saí da Petrobras em 2012. Pelo menos 6 anos eu tenho certeza que essa mudança não ocorreu. De 2006 a 2012. O que aconteceu foi outra coisa. Quer dizer, aconteceu que, de fato, a imposição da competitividade, da alta produtividade do petróleo, inibe a expansão dos biocombustíveis. Isso é fato. Quer dizer, hoje, o maior produtor do mundo de etanol é os Estados Unidos também. De etanol a partir do milho. Porém, o custo de produção do etanol, do ponto de vista energético, não compete com a gasolina. E, portanto, você tem, de fato, aí uma dificuldade de substituição de energéticos. E não é um problema só de tecnologia, é um problema de natureza físico-química da fonte energética, que o hidrocarboneto que gera a gasolina, ele tem um grau de concentração energética muito difícil de competir. Então, o que acho que houve foi muito isso, quer dizer, não é que você abandonou o biodiesel, abandonou o etanol para fazer o pré-sal. É evidente que houve realmente um desaquecimento, mas houve um desaquecimento, por exemplo, a mamona se mostrou claramente que não era uma oleaginosa adequada para fazer combustível. Porque a mamona, para fazer combustível, precisaria ter uma gigantesca expansão da produção agrícola, e essa gigantesca expansão da produção agrícola, se fosse para atender às demandas
do petróleo iria provocar problemas ambientais distintos, não mensurados totalmente na região produtora de mamona, e, ao lado disso, você tinha a chamada Ricino Indústria, que utilizava a mamona para produzir medicamentos e utilizava a mamona para produzir produtos de alto valor agregado, que justificava, em escala, muito mais uma rentabilidade econômica na utilização da mamona em outros usos do que como combustível, para tocar fogo. Então, houve esse aprendizado em relação aos biocombustíveis. Eu não tenho notícia de como é que anda o Almirante Otto, apenas tenho uma informação, ou tenho uma visão de que, de fato, nós tivemos ali um claro movimento de desmonte de um dos programas fundamentais para a soberania nacional. Quer dizer, o controle que nós tínhamos, eu me lembro, eu estava no governo nessa época, o controle que nós tínhamos das tecnologias de processamento de urânio eram controles muito, eram tecnologias muito importantes e muito protegidas. E o Almirante Otto era um elemento fundamental nessa proteção dessa tecnologia, que era, digamos assim, um desejo dos americanos entrarem e conhecerem essa tecnologia. Eu acho que, com a prisão dele, desmontou-se o programa nuclear brasileiro. Eu acho que eu não tenho notícia de como é que está ele, nem como está o programa nuclear, mas eu tenho a impressão que, na lógica geral da política externa brasileira de abandono da soberania, provavelmente nós estamos entregando também os segredos nucleares que nós tivemos. Bem, não tem ninguém inscrito, eu acho que a gente podia caminhar para o encerramento. Vicente? Primeiro, né, renovar o nosso agradecimento para você, viu? Vicente, antes de você falar no final aí, deixa eu fazer uma referência bibliográfica que eu não fiz aqui. Que eu acho fundamental, por favor. Sobre a China, essa posição minha não é uma posição única, nem digamos assim, elaborada somente por mim. Existe um conjunto de pesquisadores que têm estudado a China, e eu citaria dois pesquisadores com posições até um pouco diferentes sobre o assunto. Eu diria que o Comitê Central do PCdoB tem um membro jovem chamado Elias Jabbour, que me parece um dos melhores especialistas sobre a China nesse momento. E ele publicou recentemente 2 livros, são livros de coletâneas, pela editora Anita Garibaldi, em que ele trata dessas questões da China nessa lógica que eu mencionei de modo de produção em transição. Além disso, ele cita um Aníbal Gabrieli, não tem nada a ver comigo, mas chama-se Aníbal não, acho que é Aníbal Gabrieli ou Antônio Gabrieli, é com L, L-E, não é com L-I como o meu, não tem nada a ver comigo, mas que é um coautor dele de um livro que eles estão fazendo, que deve sair agora em 2021. Então, eu citaria muito o Elias Jabbour como uma fonte importante dessa lógica de análise da China como um modo de produção em transição. Ué, Vicente aparentemente caiu. Bem, Gabriele, eu assumo como vice-presidente do Instituto no lugar do Vicente. Queria agradecer muito, muito mesmo a sua disposição e o conjunto de coisas que você nos brindou. Eu acho que a gente vai realmente precisar voltar à carga numa conversa com você. A gente está fazendo, né, depois eu vou passar para você, inclusive, a programação, a gente está fazendo um conjunto de 4 colóquios sobre geopolítica, desenvolvimento e democracia, em conjunto com a Flaxo, o Instituto Novos Paradigmas
a Fundação Escola de Sociologia e Política Não, é isso. Não, e a Academia Paulista de Direito, né? Nós já tivemos uma primeira atividade com o José Luiz Fiore e a Tatiana Benger, da Universidade Federal do ABC. Vamos ter agora, no dia 18, uma nova sessão ainda sobre o tema geral da geopolítica, com o Tasso Genro e a Mônica Bruckmann. Depois teremos, no dia 24, uma atividade sobre as grandes mudanças que estão ocorrendo economicamente no mundo e os rebatimentos na geopolítica, com o Paulo Nogueira Batista e eu não lembro, e um pesquisador de IPEA, que foi da Unasul. É o Pedro. Pedro Barros, não é isso? Pedro Barros. E uma quarta atividade que vai ocorrer em outubro, tratando do tema do desmonte da democracia no novo quadro geopolítico mundial, com o Renato Giannini e com possivelmente a Carolina Torrá, que foi prefeita de Santiago. Né? Então, eu vou depois passar o link para você, mas já fica também todo mundo informado desse conjunto de atividades. Isso não tem nada a ver com as domingueiras, certo? As domingueiras continuarão. Muito provavelmente, a gente tem a próxima domingueira com o companheiro José Dirceu, que vem saindo de uma cirurgia, né? Se dispôs, se seu quadro de saúde permitir, se dispôs a estar conosco no próximo domingo. E com isso, com essas informações, o Vicente já voltou, queria saber se ele quer ainda fazer algum encerramento. Caso contrário, Vicente. Granado, qual o e-mail do Gabriele para a gente poder acompanhar o trabalho dele? Eu botei aí no chat. Tá. Esse boletim, Gabriele, é público? Os boletins É público. Basta mandar o e-mail para esse e-mail aí que eu mando. Que bom. Tá ótimo. Obrigado. Agora só vai por e-mail, que eu não vou usar outro mecanismo nesse momento, não. Nós somos da turma do e-mail, nós somos do grupo e-mail. Obrigadão mais uma vez, viu? Então, boa noite a todos aí e até uma próxima. Falou, muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado.